Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, 15 horas na Cidade da Praia. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta quarta-feira, 29 de junho. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. Decisão histórica na Cimeira da NATO. Turquia apoia a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica. António Costa já reagiu ao posicionamento turco. Deverá ser conhecido no final da tarde desta quarta-feira o veredito do julgamento dos atentados terroristas do 13 de novembro de 2015 em Paris. O governo cabo-verdiano promete mais incentivos para acelerar a introdução de veículos elétricos. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Mussale Chili. O jornal começa agora. Fique desse lado. Fogo 100.7 FM. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. Começaram hoje os trabalhos na Cimeira da NATO em Madrid. Este início foi precedido por algumas reuniões que tiveram lugar nos dias anteriores. Esta terça-feira, a Turquia levantou o veto à adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica. E o processo formal de adesão teve início hoje, durante o encontro. O primeiro-ministro português já saudou a decisão da Turquia e disse que a cimeira começou da melhor forma. Ouçamo-lo. Começamos da melhor maneira esta cimeira da NATO, com a entrada da Finlândia e da Suécia. No momento em que temos a guerra, mais importante do que nunca, reforçar esta aliança defensiva para podermos construir a paz e garantir uma paz duradoura nesta região euroatlântica, em especial na Europa. As palavras de António Costa, primeiro-ministro português, em entrevista à agência de notícias Lusa. Na atualidade ucraniana, por causa da guerra após as declarações de António Costa que acabámos de ouvir, são muitos os russos a deixar o país desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro. Procuram a Polónia para pedir asilo político e ajudarem os refugiados ucranianos. Olga tem 21 anos. A jovem ativista chegou a sair às ruas de Moscovo para protestar contra uma guerra que diz não compreender, mas logo percebeu que a única porta de saída era abandonar o país. I came here in Poland in the middle of March with my older sister and we left. Cheguei à Polónia em março com a minha irmã mais velha. Em Moscovo ficaram os meus pais e irmão mais novo. Quando a guerra começou, fomos para a rua para protestar, mas logo nos apercebemos que tínhamos de deixar o país. Inicialmente pensámos em ir para o Uzbequistão ou outro país da região, mas a nossa mãe estava preocupada porque o Uzbequistão não é um país muito seguro. Depois, uns familiares que moram na Polónia contactaram-nos e disseram que podiam ajudar-nos a conseguir um visto humanitário. Foi uma corrida contra o tempo. Precisámos de fazer tudo muito rápido porque o espaço aéreo estava a fechar. Passámos uma semana a juntar todos os documentos. Depois reservámos o voo para a Arménia, onde ficámos algum tempo a viver em casa de uns amigos distantes da nossa família que vive na Polónia. Mais tarde viajámos de autocarro para a Geórgia e na manhã seguinte apanhámos um avião para a Polónia. As palavras de Olga, cidadã russa que se viu obrigada a deixar o país após o início da invasão de Moscovo a Kiev. Em entrevista aqui na antena da RFI em português por Neidi Ribeiro e traduzida por Karina Branco. Tempo agora para abordar a atualidade francesa. Deve ser conhecida ao final da tarde desta quarta-feira a sentença do julgamento dos atentados do 13 de novembro de 2015 de Paris e Saint-Denis. Karina Branco está no Palácio da Justiça para acompanhar o fim deste julgamento histórico. É o fim de uma maratona judicial de quase 10 meses e mais de 6 anos depois dos piores ataques registados na França do pós-guerra, que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. Ao longo dos 148 dias de audiências, desde 8 de setembro do ano passado, prestaram declarações centenas de vítimas, familiares e forças de ordem, e os 14 arguidos presentes dos 20 julgados também tiveram a possibilidade de o fazer. Uns optaram pelo silêncio, outros acabaram
acabaram por falar, como Salah Abdeslam, considerado como o único elemento vivo dos que perpetraram os atentados. O Ministério Público pediu para ele uma pena de prisão perpétua sem a possibilidade de libertação antecipada, a pena mais pesada do Código Penal francês. Esta segunda-feira, nas últimas declarações, Salah Abdeslam dirigiu-se às vítimas, disse que já lhes tinha pedido desculpas e que era impossível não ser sincero perante tanto sofrimento. Ao longo do julgamento, o francês de 32 anos disse ainda que tinha desistido de rebentar o seu colete de explosivos num outro café de Paris nessa noite, mas no primeiro dia de audiências apresentou-se como combatente do Estado Islâmico. Dos 20 arguidos, 6 são julgados à revelia, 5 por se considerar que morreram na Síria e 1 por estar preso na Turquia. Os outros 14 incorrem em penas que vão dos 5 anos de cadeia à prisão perpétua. Praia 99.3 FM. Tempo agora para abordar a atualidade em África. Apesar das crises, Cabo Verde segue com a transição energética e o governo promete mais incentivos para acelerar a introdução de veículos elétricos. Mais pormenores com o nosso correspondente Odair Santos. 2 viaturas elétricas foram entregues aos primeiros beneficiários do Programa de Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde, PROMEC, momento aproveitado pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, para garantir mais incentivos para acelerar a introdução de veículos elétricos no país e construção de infraestruturas públicas de carregamento em todas as ilhas. Alexandre Monteiro disse que Cabo Verde está a cumprir o plano traçado para a mobilidade elétrica com apoio dos parceiros. Estamos a cumprir o plano traçado e com iniciativas como essas de criação de incentivos, com forte apoio dos nossos parceiros. Como sabem, todo o programa de impulso da mobilidade elétrica nesta fase não representa nenhum encargo para, digamos, tanto as finanças públicas, portanto são fundos climáticos, fundos donativos mobilizados externamente, e tudo isso vai ajudar, digamos, na construção que eu referia desse futuro sem carbono que ambicionamos alcançar em 2050. O governo prevê incentivar a aquisição de cerca de 600 veículos elétricos das diferentes categorias e 100 postos de carregamento, num processo que será faseado até 2025 e ajustado sempre que necessário. A partir de 2035, fica proibida a importação de veículos equipados com motores térmicos que utilizam combustível fóssil, gasolina ou gasóleo. Neste momento, a importação de veículos elétricos é isenta de impostos e de direitos aduaneiros. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Ainda sobre Cabo Verde, um acidente de viação na Ilha do Fogo provocou na madrugada de hoje a morte de 2 pessoas e ferimentos em 14, informou o Ministério da Saúde. As autoridades informaram ainda que os feridos foram transportados para a cidade da Praia. Tempo agora para abordar a atualidade angolana. José Eduardo dos Santos está internado em Barcelona em estado grave. A família deverá reunir-se esta quarta-feira para tomar uma decisão final quanto ao seu estado de saúde, de acordo com o Jornal Expresso. Em conferência de imprensa, João Lourenço, atual presidente angolano, diz que a situação é preocupante e que já enviou TT António, ministro das Relações Exteriores, para a Espanha, para acompanhar a evolução do estado clínico do ex-presidente angolano. A situação é preocupante. É preocupante porque, mais do que isso, só as equipas médicas é que poderão se pronunciar. Nós não somos médicos, mas estamos a acompanhar com bastante preocupação, e prova disso é que despachei hoje, a partir daqui de Lisboa, o ministro TT António, que é o ministro das Relações Exteriores de Angola, para Barcelona. Foi pública a chamada que eu realizei à senhora Dona Ana Paula dos Santos a semana passada, portanto, isso evidencia que o contacto com a família existe. As palavras de João Lourenço, o presidente de Angola, que se pronunciava sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos, que se encontra internado em Barcelona em estado grave. Tempo agora para abordar o resto da atualidade. O Reino Unido decidiu esta quarta-feira alargar as sanções impostas devido à invasão russa da Ucrânia a mais 13 pessoas. Entre elas, avança a Sky News, encontra-se o oligarca Vladimir Putin, o segundo homem mais rico da Rússia e apoiante do Kremlin, assim como Ana Tsiveleva, prima de Vladimir Putin. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão já em seguida. Até já!